Família é um grupo de pessoas que reside na mesma casa e que é ligado por laços de afeto e muitas vezes, mas não necessariamente, também por laços consanguíneos. E que tem, na sociedade atual, como a gente entende família nos dias de hoje, três funções principais. A função de cuidados, isso também cuidados da casa, também a função de socialização, e aí principalmente em relação às crianças, do ensino e transmissão de valores. Então, desde se ensinar como se vive em sociedade, então desde ensinar como se usa um garfo, por exemplo, até a transmissão de valores morais. A gente tem cada vez mais uma aceitação dos diferentes formatos de família. Eles sempre existiram, mas antes eram muito estigmatizados por diversos motivos. Mas hoje a gente tem, por exemplo, cada vez mais casais sem filhos, que são também considerados família. Também famílias monoparentais, que já existiam, mas principalmente nas classes mais baixas. O grupo de mulheres negras é um grupo que tem a maior proporção de famílias com a configuração mãe e filhos, essa monoparentalidade, mas esse é um modelo que também tem se espalhado para as classes médias e altas, e com isso tem sido menos estigmatizado e mais reconhecido. Olha, a família tradicional está desaparecendo. E isso não é por acaso. Há décadas, tem gente trabalhando para que isso aconteça. Antigamente, a ideia de família com pai, mãe e filhos era o padrão em todo lugar. Mas, de uns anos para cá, as coisas mudaram bastante. Dá uma olhada nos dados do IBGE. Entre 1995 e 2005, na região sudeste do Brasil, as famílias formadas por casais com filhos caíram de 56,6% para 48,5%. E se liga, nem nas propagandas a família aparece mais como antes. Aquela imagem da família de comercial de margarina tá sumindo. Isso não é coincidência. Na verdade, é resultado de uma engenharia social muito bem planejada para acabar com a maior proteção contra o controle estatal, a família. Por milhares de anos, a família tradicional foi a base das sociedades ao redor do mundo. O homem saía para trabalhar e sustentar a casa, enquanto a mulher cuidava do lar e dos filhos. Era dentro da família que os valores, tradições e a cultura eram passados de geração em geração. O problema é que, nesse modelo de família, existe uma proteção imensa, onde ninguém de fora consegue interferir. Mas o Estado e as grandes corporações perceberam que é justamente por causa da família que eles não conseguem expandir o controle. O comportamento natural do Estado ou sistema, chame como quiser, é buscar sempre mais poder. Eles têm duas formas de garantir esse poder, pela força e pela informação. Se você não fizer o que eles querem, eles têm as armas para te obrigar. Só que usar a força o tempo todo não dá certo, porque uma hora o povo se revolta e derruba o sistema. Um exemplo é o que está acontecendo na Venezuela. Então, eles preferem usar a informação. Quanto mais dados eles têm sobre você, mais fácil é para eles criarem estratégias para te manipular de maneira sutil, te mantendo na linha sem precisar te ameaçar diretamente. Agora, com todo esse poder nas mãos, o próximo passo é enfraquecer a família. Então, desligue as luzes, abra sua mente e prepare-se para ter sua realidade bagunçada. O Estado e as grandes corporações estão há décadas criando uma cultura onde a família tradicional vai ficando de lado. E olha só como eles fazem isso de maneira genial. Freud, o pai da psicanálise, dizia que a libido é a força vital que move as ações humanas. Pode até ser, mas antigamente o casamento era praticamente uma necessidade, especialmente para o homem que queria sexo. Ele precisava casar para isso, porque a mulher não cederia sua virgindade, que era o bem mais precioso dela. Então, faziam um acordo. O homem se tornava o provedor. Em troca, a mulher lhe dava o que ele queria desde o começo. E se o cara não casasse até os 30 ou 40 anos, ele virava piada na sociedade. O mesmo valia para a mulher que chegava aos 30 sem marido. Era vista como encalhada. Hoje em dia, ninguém mais tem essa pressão. As mulheres são mais independentes. E os homens não precisam se casar para conseguir o que querem. Na real, há mulheres em toda a esquina dispostas a se relacionar sem precisar de compromisso. Essas mudanças não aconteceram da noite para o dia. Foram implantadas devagarzinho na sociedade. Olha a mudança de percepção nos últimos anos. Hoje, o pai de família é motivo de piada
e é retratado como um palhaço infeliz ou malvado da história. A dona de casa é vista como uma mulher oprimida, sofredora e escrava. Por outro lado, o solteirão ou a solteirona são os fodões, independentes e felizes. Essa cultura não está sendo criada por acaso. O Estado e as grandes empresas têm muita influência na mídia e sabem como manipular a percepção das pessoas, moldando a cultura que lhes convém. E se a galera não tiver acesso à mídia, o Estado ainda pode influenciá-los pelo sistema de ensino. Aqui no Brasil, todo mundo sabe como as coisas são. E se isso não bastasse, os governos ainda financiam ideologias que pregam o fim da família tradicional. Não acredita? Tem gente que quer, sim, destruir a família tradicional. E para isso, criam leis que desestimulam os homens a entrar em relacionamentos sérios. Fala sério, como é que se prova uma violência psicológica judicialmente? A palavra da mulher já é suficiente? Parece que sim. Olha o caso de um cara que foi acusado de estupro. Sem provas, a mulher fez os exames e deram negativos, e a vítima afirmava que ele era o agressor. Ele foi preso injustamente, e depois de 17 anos, ele conseguiu provar que era inocente. E olha que ele teve sorte, porque a gente sabe o que acontece na prisão com quem comete esse tipo de crime. Fora que ser acusado por um crime assim, a sociedade julga e aponta o dedo na sua cara, sem saber se é verdade ou não. O psicológico fica afetado, não consegue se relacionar com mais nenhuma mulher por traumas, e muitos até desistem de viver neste plano terreno. Não é nada fácil. Essas leis deveriam proteger as mulheres, não abraçar mentiras contadas por muitas mulheres de má índole. Entenda que não estou generalizando, para nenhum dos lados. Mas, na verdade, um lado está sendo mais favorecido que o outro, e isso não é justo independente do lado. Essas leis são falhas, e só afastam os homens de um relacionamento sério, pois a lei não está sendo imparcial. Agora, imagine que você se case, tenha filhos, e por qualquer motivo, sua esposa pede o divórcio. Se você não conseguir pagar a pensão, vai preso até quitar tudo. Isso cria um ambiente onde os homens acabam evitando relacionamentos sérios, e o número de mães solteiras só cresce. E tem mais. Existe uma lei que permite que, se um homem se relacionar com uma mulher que já tenha filhos de relacionamentos anteriores, ela pode pedir pensão por afetividade, mesmo que ele não seja o pai biológico. Outra lei recente, chamada Não é Não, foi criada para prevenir o constrangimento e a violência contra a mulher, protegendo a vítima em várias situações. Vamos dar uma olhada em alguns pontos dessa lei. Qualquer insistência, física ou verbal, após a mulher manifestar que não quer continuar a interação, pode ser considerada uma violação. Meu conselho? Tome cuidado ao paquerar, porque se você achar que ela está só fazendo joguinhos e insistir um pouco mais, pode acabar se dando mal. O relato da vítima deve ser respeitado sobre o constrangimento ou a violência que ela sofreu. Isso é importante, claro, mas onde fica a presunção de inocência que está na Constituição? Afinal, ninguém deveria ser tratado como culpado até ser julgado, né? O estabelecimento onde o suposto ato ocorreu também é responsável por ouvir a vítima e garantir que ela seja protegida. Mas será que é justo colocar essa responsabilidade nas mãos de quem não é especializado? E olha essa parte da lei. A vítima é quem decide se sofreu constrangimento ou violência. E a partir daí, as medidas previstas na lei são tomadas. Isso parece um pouco extremo, né? Não é para isso que existem delegados, promotores, juízes e advogados. E agora, você acredita na destruição da família? Tá. Você deve estar se perguntando, qual a ligação entre uma lei de proteção às mulheres e a destruição da família tradicional? Calma que ainda pode piorar. Vou dar uma explicação básica, mas coerente. Quando a gente fala de leis de proteção às mulheres, como a Lei Maria da Penha ou outras que protegem contra violência e constrangimento, a intenção por trás delas é, sem dúvida, louvável. Ninguém está questionando a necessidade de proteger as mulheres contra abusos. O problema surge quando essas leis, sem as devidas salvaguardas, acabam criando um ambiente de insegurança jurídica, principalmente para os homens. Por exemplo, a lei que permite que uma mulher peça pensão por afeto de um homem que não é o pai biológico de seus filhos anteriores.
Isso pode desestimular homens a se envolverem em relacionamentos sérios, já que eles podem ser responsabilizados financeiramente por filhos que não são seus. Esse tipo de situação, mesmo que rara, pode fazer com que muitos homens pensem 2 vezes antes de construir uma família, temendo as possíveis consequências financeiras. Além disso, leis que dão total credibilidade ao relato da vítima, sem exigir um processo de comprovação antes de tomar medidas drásticas, podem gerar um clima de insegurança e medo. Se um homem pode ser acusado e punido sem uma investigação adequada, ele pode evitar relacionamentos para não se colocar em uma posição vulnerável. Essas leis, sem os devidos cuidados, podem contribuir para o aumento de divórcios e a diminuição de casamentos, alimentando um ciclo onde cada vez mais pessoas evitam formar famílias tradicionais. O resultado disso? Um número crescente de mães solteiras, menos lares que antes, eram blindados por uma família unida, com a presença constante de um pai e uma mãe, não permitindo o acesso do sistema. Isso é claramente a destruição da estrutura familiar tradicional. Então, a ligação está aí. Eis que não equilibram a proteção das vítimas com a proteção dos direitos de todos os envolvidos, podem sim contribuir para a destruição da família tradicional. É uma questão complexa e delicada, mas é importante discutir como a legislação pode impactar a base da sociedade. A mídia, por sua vez, ainda romantiza as mães solteiras, dizendo que são guerreiras e empoderadas. Mas, na vida real, os resultados são bem diferentes. 63% dos jovens presos são filhos de mães solteiras. 85% das crianças com problemas de comportamento vêm de lares de mães solteiras. E por aí vai. E não é só o Estado que quer o fim da família. Outras instituições também se beneficiam disso e usam a estratégia de dividir para conquistar. Esse é um princípio militar e político antigo, usado em conflitos. Líderes como Júlio César, Hitler e Stalin já usaram essa tática, e ela se aplica muito bem na era da internet. As Big Techs sabem disso. Essas empresas querem a sua atenção o máximo possível. Então, pense em 2 pessoas, uma de 30 anos, casada, com 3 filhos, e outra de 30 anos, solteira, que mora com os pais. Qual delas vai passar mais tempo na internet? A resposta é óbvia. A solteira, que tem muito mais tempo livre. Pessoas solteiras são mais propensas a se engajar profundamente nas plataformas digitais. Por isso, as empresas e o Estado querem você solteiro e sem laços familiares. E essa é a grande sacada da estratégia de dividir para conquistar. Pessoas sozinhas são mais fáceis de manipular e comprar ideias de movimentos coletivos. Se você tem uma família, dificilmente vai se interessar em passar o fim de semana no metaverso. Mas, se for solteiro, por que não? Isso explica por que tantas empresas promovem pautas progressistas, como o feminismo e as vertentes LGBT, que claramente enfraquecem a família tradicional. Acha que as grandes empresas financiam esses movimentos por benevolência? Claro que não. Elas usam esses grupos como massa de manobra para moldar a cultura que é melhor para elas. Tudo isso faz parte de uma agenda seguida por todas as grandes corporações, estados e governos, independentemente de serem de esquerda ou direita. É o famoso sistema, que Morpheus menciona no filme Matrix. Agora, talvez esteja ficando mais claro o que ele quis dizer. Aconselho você a assistir ao vídeo anterior, onde abordo mais sobre esse tema. O link estará fixado na descrição e nos comentários deste vídeo. Tudo ao seu redor é feito para moldar seus pensamentos, desde as escolas até as grandes mídias. O termo hackear humanos é cada vez mais usado na criação de algoritmos. Veja como algumas grandes empresas passam meses, ou até anos, estudando cada detalhe antes de fazer uma mudança simples, como alterar o logotipo ou a marca. Isso mostra o quanto investem para garantir que cada elemento visual influencia a percepção das pessoas da maneira que desejam. Agora, imagina quantas estratégias são desenvolvidas para fazer algoritmos cada vez mais especializados em moldar o pensamento dos usuários. O TikTok é um exemplo disso. No Ocidente, ele enche as pessoas de conteúdos fúteis e degenerados, enquanto na China mostra gente trabalhando e estudando. Nem quero pensar no que pode acontecer se os governos se unirem às Big Techs para controlar o pensamento das pessoas.
Nesse ponto do vídeo, você já deve ter entendido o que estou dizendo. Então, se eu puder te dar um conselho, aprenda a pensar por conta própria. Não seja fruto de uma engenharia social. Tome as rédeas dos seus pensamentos e do que você acredita. Se você acha que é impossível ter uma família hoje em dia, muito provavelmente você foi condicionado a pensar assim. Escola, a TV, as redes sociais, tudo isso te levou a acreditar nisso. Isso vale tanto para homens quanto para mulheres. Então, não abrace ideias que você nem sabe como chegaram até você. Tome suas próprias decisões, analisando tudo de forma imparcial. Questione tudo, inclusive o que eu tô falando aqui. Eu não sou o dono da verdade absoluta. Sou apenas uma falha no sistema e, com certeza, deixei alguns fragmentos soltos. Por isso, você tem que analisar e decidir por si, e conseguir também ser uma falha do sistema. Não terceirize suas ideias para instituições que não se importam com você. Gere valor às suas ideias e leve-as até pessoas que tenham o interesse em sair dessa prisão invisível. Sim, a família tradicional está cada vez mais rara. É inevitável. Os inimigos são grandes, perigosos e com muito poder. E para piorar, as pessoas estão cegas, aceitando tudo que é imposto em troca de satisfazer alguns desejos temporários. Mas não desanima. Não fiz esse vídeo para te assustar. Fiz para te abrir os olhos. Faça o seu melhor. Não seja levado pela maré. Você tem total capacidade de construir uma família e continuar sua árvore genealógica. Então, busque conhecimento. Essa é a maior arma em tempos difíceis e vai te guiar para uma vida próspera e feliz. Este é outro fragmento que deixo para você. Até o próximo vídeo.